Oi, gente. Pois é, documentos destruíram a versão de Bolsonaro sobre o pai do presidente da OAB, né, Fernando Santa Cruz. E eu vou trazer essas informações nesse vídeo e também vou discutir sobre a possibilidade de Bolsonaro sofrer um impeachment ou ser impedido, né, interditado por essas declarações desastrosas. Então nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like e compartilhe. É, Aqui o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. A gente tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas em filosofia popular, normalmente às sextas-feiras. E hoje à noite, se tudo der certo, eu vou ter uma live com um convidado especial a partir das 8h30. Então convido vocês para assistirem essa live. Eu estou repostando esse vídeo porque o meu vídeo anterior ficou com um som muito baixo. Eu estava tentando resolver um problema do som estar estourando. Talvez esse agora esteja estourando, mas enfim, eu estou o cobertor curto, né? Tenta resolver um problema, cria outro. Então vamos lá. O presidente disse, sem apresentar provas, que o pai do presidente da OAB foi morto pela esquerda. Ao apresentar sem provas a versão de que um servidor público, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, foi morto por militante de esquerda, o presidente Jair Bolsonaro escreveu mais um capítulo na longa lista das versões vagas e enganosas entregues por servidores da União à família Santa Cruz. Bolsonaro só inovou em um ponto, segundo os familiares. Foi a primeira vez em 45 anos de buscas que ouviram falar num suposto justiçamento pela esquerda, né? Que a esquerda teria matado o pai dele. Fernando desapareceu em fevereiro de 1974 após ser preso por agentes do DOI-CODE, órgão de repressão da ditadura militar no Rio de Janeiro. Ele era pai do atual presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, na época um bebê de 2 anos. A versão de Bolsonaro, que ele disse genericamente ter ouvido de pessoas cujos nomes não citou, contraria toda uma série de documentos produzidos pela própria ditadura sobre o Fernando. E olha só, e esses documentos todos vão estar em um link no final nos comentários. Tem um comentário fixado. No final desse comentário tem um link. Né? Seu irmão, o advogado Marcelo, disse ter ficado perplexo e indignado. Nunca ouvimos falar disso. Acredito que Bolsonaro esteja mentindo e tentando deturpar a verdade histórica, disse. Nem o governo militar, especialmente interessado em demonizar a esquerda, alguma vez falou que Fernando, um dos mais de 200 nomes que constam na lista de desaparecidos políticos, foi morto por militantes esquerdistas, ou seja, nem o governo militar, que teria todo o interesse de avançar essa versão, caso tivesse qualquer tipo de evidência, disse isso. Vamos lá. Por exemplo, o ministro da Justiça do governo Ernesto Geisel, Armando Falcão, informou por escrito ao então ministro do SNI, Serviço Nacional de Informações, João Figueiredo, que viria depois ser presidente em 79, que Fernando se encontra na clandestinidade. A carta é de março de 1975, um ano e um mês depois do desaparecimento. O aviso ministerial de Falcão integra um conjunto de 37 páginas, hoje sob a guarda do Arquivo Nacional, que documenta parte da peregrinação da família Santa Cruz e há 3 cartas desesperadas de sua mãe, Elzita Santos de Santa Cruz, endereçadas a Falcão, a Geisel e até a primeira-dama da época, Lucy Geisel. Elzita morreu em junho do ano passado, aos 105 anos, sem nunca ter obtido nenhum tipo de resposta sobre como é que o filho dela morreu. Olha só um dos trechos da carta. Essa carta é um grito desesperado de uma mãe que há 8 meses chora a perda de um filho e espera em vão uma solução para o seu angustioso problema. Já bati em todas as partes à espera de pelo menos uma notícia sobre o paradeiro de meu estimado filho, escreveu em uma delas. Em outra carta dirigida ao ministro da Casa Civil, Golbery Couto e Silva, Elzita e a mãe de outro desaparecido e amigo de Fernando, o Eduardo Collier Filho, Risoleta, revelam que, dias após os desaparecimentos, o apartamento de Collier foi invadido por elementos pertencentes aos órgãos de segurança que apreenderam livros de cunho ideológico. Para as mães estava claro que se tratava de uma diligência consequente da prisão política. Na mesma carta, as mães narraram momentos fundamentais das buscas. A partir de uma informação recebida pelas famílias, eles se dirigiram à unidade da repressão do Exército em São Paulo, o DOI, onde foram recebidos pelo carcereiro de plantão apelidado de Marechal. Depois de anotar os nomes dos amigos e fazer uma checagem de meia hora, Marechal, segundo as mães, retornou dizendo que ambos estavam presos ali, mas não poderiam receber visitas naquele momento, só no domingo seguinte.
Elas disseram que ele informou sobrenome Oliveira sem que elas tivessem citado, ou seja, que eles de fato estavam lá e ele sabia quem eles eram. Quando regressaram ao DOI na data marcada, um outro militar negou que os dois estivessem presos lá e disse que houve um lamentável equívoco. Em outro episódio, em 29 de abril de 1974, um funcionário da Cruz Vermelha confirmou às mães que os dois estavam de fato detidos com o exército. Em 13 de maio, porém, a Cruz Vermelha informou que não conseguia mais contato com os presos. Os 3 episódios, a blitz na casa de Collier, a fala do carcereiro e a informação da Cruz Vermelha contrariam a versão de Bolsonaro de que Fernando foi morto por militantes de esquerda. A informação de que ele e Collier morreram em poder do Estado ganharia ainda mais certeza em 2004, quando o ex-agente da repressão Marival Chaves declarou à revista Isto É que ambos foram mortos em meio a ampla operação de assassinatos e prisões deflagrada pela ditadura contra integrantes da AP, Ação Popular, da qual Fernando havia atuado nos anos 60. Vou repetir. Ele tinha atuado nos anos 60, mas ele estava preso nos anos 70. Né? Chaves disse que o exército se interessou pela AP no Nordeste e por isso desencadeou uma operação nacional que prendeu mais de 100 pessoas e desapareceu com pelo menos 4. 8 anos depois, no livro escrito pelo jornalista Marcelo Neto, Memórias de uma Guerra Suja, o ex-delegado Cláudio Guerra disse que os corpos de Fernando Collier e outros 10 desaparecidos foram incinerados em fornos em uma usina de açúcar de Campos de Goiatazes. A versão de um suposto justiçamento na AP é desacreditada por especialistas. Conforme diversos registros documentais e testemunhais, são conhecidos apenas 4 atos do gênero na esquerda durante a ditadura. Era uma coisa bem rara. 3 episódios ocorreram na organização ALN, Ação Libertadora Nacional, e um no PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, mas nenhum caso na AP. Como lembra o jornalista Lucas Ferraz, que escreve um livro sobre justiçamentos. O tema também foi abordado em detalhes em um livro já clássico do historiador Jacob Gorender, Combate nas Trevas, que nada fala sobre Fernando ter sido assassinado pela esquerda. Nascido em Recife, onde chegou a ser detido numa manifestação estudantil, Fernando deixou a AP, a Ação Popular, no final dos anos 60 e se juntou a uma dissidência chamada APML, Ação Popular Marxista-Leninista. Nenhum documento escrito sobre ele pela própria ditadura o vincula a qualquer ato violento ou da esquerda armada contra o governo. Então, quem pergunta quantas pessoas Fernando matou, eu lhe digo quantas pessoas Fernando matou. 0. Nenhuma pessoa. Não existe nenhum registro, em lugar nenhum, pela própria ditadura militar, que Fernando tivesse realizado qualquer ato violento. Antes que alguns bolsonaristas fanáticos venham aqui e comecem a mentir sobre a morte de uma pessoa. Como o seu mito fez. Como o senhor Jair Bolsonaro, né, fez. Mentiu sobre a morte de uma pessoa. Uma pessoa já morta. E ele fez isso da forma mais baixa, porque ele estava numa discussão com o presidente da OAB e usou isso para machucar, para ferir a memória, para tentar machucar o Felipe Santa Cruz, o filho e a memória de seu pai. É uma atitude de uma mesquinharia, de uma crueldade, beira o inacreditável. E sim, ela é quebra de decoro e por isso pode significar, sim, um instrumento para ou impeachment ou interdição. É difícil realizar um impeachment? Por quê? Porque o impeachment depende de um processo político. E hoje, a maior parte do nosso Congresso é um Congresso conservador. E eles não sei se estariam dispostos a abandonar Bolsonaro ainda no início de seu governo. Mas é verdade que parte da direita já está abandonando. Dória já deu uma declaração que é inconcebível a fala de Bolsonaro. Professores de direita, e eu vou trazer um vídeo sobre isso, já estão dizendo que a fala de Bolsonaro é inconcebível e que é inadmissível. Mas a gente, do campo progressista, tem que ter clareza que nós vamos lutar em 2 frentes, mas temos que unificar essas frentes. Porque nós vamos lutar, sim, contra esse tipo de coisa.
sem dúvida, contra esse tipo de fala absurda, esse tipo de violência contra a nossa sociedade, porque isso coloca a sociedade em ebulição. Faz parte da sociedade e parte dos adoradores de Bolsonaro perderem contato com sua humanidade. E isso é muito grave, sim. Mas nós também temos que lutar contra uma agenda antipovo, dessa reforma da Previdência que eles fizeram, da reforma tributária que eles vão querer fazer, que não é a reforma tributária que nós queremos. E nós precisamos ter clareza dessas duas lutas fundamentais para nós continuarmos de forma estratégica buscando um regime mais justo e um regime que respeite mais a classe trabalhadora desse país. Nós temos que lutar por mais democracia, não por menos. Por mais direitos sociais, não por menos. Por um país que democratiza sua política, para que políticos que fazem o que Bolsonaro está fazendo, ou façam como Tabata fez, e aqueles outros do PDT fizeram, que a gente tenha poder de revogação de mandato. Porque essa história de poder representativo, isso é muito limitado. E a democracia precisa evoluir. E nas grandes questões, na reforma da Previdência e reforma tributária, quem tem que decidir é o povo, é a população. Num debate público, claro. E se o povo decidir por algo que eu discordo, eu vou discordar, mas vou respeitar a decisão da maioria, porque eu sou um democrata radical. Nós temos que lutar por uma democracia mais substantiva. E por isso, nessa luta, nós não podemos abandonar a luta de também condenar atitudes como essa, violências como essa, que o Bolsonaro realizou. Tá certo, gente? Enfim. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe, considere a possibilidade de se tornar apoiador do canal. Fique de olho na live que nós devemos fazer hoje às 8h30. Vejo vocês lá. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Ah, sim, antes de terminar, dizer para vocês que não esmoreçam, não. Não é porque é difícil que a gente deve esmorecer. As dificuldades devem fazer a gente se levantar e devem fazer a gente saber que quando o combate é contra adversários complicados, isso faz o nosso combate e nossas futuras vitórias ainda maiores. Então não esmoreçam, não. Que a luta continua. Um abração, tchau, gente. Tchau, tchau.